Bem-vindos ao canal do Tomada 7, eu sou Guilherme Cândido e hoje eu vou falar sobre Oppenheimer. Oppenheimer é um novo filme escrito e dirigido por Christopher Nolan, cineasta responsável por Batman, o Cavaleiro das Trevas, Amnésia, Batman Begins, O Grande Truque, enfim, um cineasta que simplesmente ficou conhecido por revolucionar a indústria hollywoodiana. O Christopher Nolan, inclusive, ele reformulou o Cavaleiro das Trevas que estava no ostracismo logo depois de passar por adaptações bem problemáticas dirigidas pelo Joel Schumacher na década de 90, e o Christopher Nolan é responsável por criar uma onda do sombrio, do realista, trouxe isso para Hollywood ao investir numa abordagem mais realista, mais crua, sempre calcada no mundo real, e assim ele trouxe o Batman para os nossos dias atuais. Na trama, escrita e dirigida por Christopher Nolan, que adapta o romance Oppenheimer, O Triunfo e a Queda do Prometeu Americano, Cillian Murphy interpreta J. Robert Oppenheimer, um físico muito célebre, desde o início dos seus estudos da física quântica até ele se tornar o pai da bomba atômica. E o Christopher Nolan, na hora de escrever esse roteiro, é bom ressaltar que, assim como ele fez em Dunkirk, ele fragmenta a narrativa numa série de linhas temporais. E aí, para poder distinguir cada linha narrativa, ele recebe a ajuda do diretor de fotografia Hoyt van Hoytema, que também fez a fotografia de Tenet, para poder mexer com as cores. Tem uma tomada, por exemplo, tem uma linha temporal que ela é toda em preto e branco, tem uma outra com as cores um pouco mais fortes, enfim, ele trabalha de todas as formas para poder fazer com que o público compreenda que são linhas temporais diferentes, que, na verdade, isso é uma tradição de Christopher Nolan, que é um cineasta acostumado a trabalhar com narrativas não lineares. O cineasta Christopher Nolan, inclusive, eu costumo dizer que ele é incapaz, ele é biologicamente incapaz de fazer um roteiro convencional. Ele está sempre tentando sair de sua zona de conforto, sempre tentando surpreender o público, sempre tentando trazer algo novo, algo que surpreenda. E isso ele consegue fazer com Oppenheimer. Inclusive, numa entrevista recente, ele chegou a dizer que ele não quer que o seu filme seja encarado como uma cinebiografia. Ele quer que o filme, assim como clássicos como Lawrence da Arábia, como Cidadão Kane, na verdade não são filmes que são lembrados por serem cinebiografias. São filmes que são lembrados, por exemplo, Lawrence da Arábia é um grande épico. E ele quer fazer de Oppenheimer um thriller psicológico. E ele, em parte, consegue. O Oppenheimer, na verdade, ele se desenvolve, ele é um estudo de personagens sobre o Oppenheimer, que ele inicia a narrativa como um sujeito perturbado, ele diz que está tendo visões do universo oculto. Na verdade, esse desequilíbrio psicológico, ele é latente dentro da narrativa. O Christopher Nolan deixa o público ciente desde o início sobre as consequências da bomba atômica. Então a gente fica acompanhando através das diferentes perspectivas que, assim como tem uma tomada, né, uma linha narrativa que mostra o Oppenheimer trabalhando para desenvolver a bomba, já tem uma outra linha temporal em que a bomba já foi detonada, ele já está lá respondendo o inquérito sobre isso. Inclusive tem dois momentos chaves do roteiro que mostram, primeiro, o Oppenheimer ele está determinado a acabar com todas as guerras. Ele acha que fazendo essa bomba ele vai conseguir fazer com que os japoneses se rendam e acabe com a Segunda Guerra Mundial. Só que em outro momento, já no futuro, né, ele aparece no encontro com o presidente Truman dizendo que ele sente que está com sangue nas mãos. Então a gente consegue acompanhar isso. Então com isso o Christopher Nolan, que é um especialista em fazer com que o público fique desconfortável, apreensivo, ele é muito bom em criar tensão, ele faz o público desde o início ele sentir as consequências da bomba. Então a gente está vendo a bomba sendo desenvolvida desde os primeiros rascunhos do projeto e a gente já sabe como aquilo vai terminar. E o Christopher Nolan é hábil a criar essa atmosfera de tensão. Inclusive, tensão é a palavra-chave da narrativa, porque a gente está falando de um filme que tem 3 horas de duração. E o Christopher Nolan em nenhum momento faz o ritmo cair. Inclusive, em alguns diálogos, o Christopher Nolan ele faz assim, ele cria um crescente de tensão. Tem uma sequência envolvendo o Oppenheimer respondendo aos questionamentos da Comissão Nuclear dos Estados Unidos, e a trilha sonora ela vai ganhando, né, volume, né, e algumas pessoas até na cabine de imprensa, a sessão onde eu estava, estavam reclamando, nossa, cena muito barulhenta, mas isso é fundamental, porque o Christopher Nolan ele consegue, numa simples cena de diálogo, ele cria um suspense absurdo, então você fica tenso, tinha tudo para ficar uma coisa maçante, e o Christopher Nolan ele não faz isso, ele utiliza a trilha sonora do Ludwig van Göransson, vencedor do Oscar por Pantera Negra, ele utiliza a trilha sonora principalmente para criar essa atmosfera de tensão. A trilha sonora vai subindo o volume, os acordes vão se avolumando e aí você fica numa tensão absurda, que era uma coisa simples, uma cena de diálogo. E isso é fundamental dentro da narrativa porque, como eu falei, é uma narrativa de 3 horas de duração. Em nenhum momento
o ritmo cai. E é claro que, como a gente está falando de Oppenheimer, o pai da bomba atômica, o grande destaque do filme fica para a sequência de detonação, né, o chamado teste Trinity, em que os Estados Unidos realizaram, na verdade, na cidade de Los Alamos, que foi criada especificamente para abrigar esse teste, né, eles fizeram a detonação da bomba. E aí a gente precisa destacar mais uma vez o trabalho de realismo, o apego do Christopher Nolan ao realismo, que é, por exemplo, nessa cena que tem a explosão, a gente lembra dos raios, porque o raio, primeiro a gente vê o clarão, e só muito depois, né, dependendo de onde o raio caiu, a gente escuta, né, o som do raio. E aí, nesse filme, conforme os personagens ficam numa certa distância da onde está ocasionando, da onde está acontecendo a explosão, aí o som demora a chegar. E é até muito engraçado, né? Você, espectador, você fique atento a esse momento, porque você é bem provável que você acabe se assustando, porque acontece aquele clarão, uma coisa absurda, e aí depois de muito tempo aí o som, né, arrebenta, e aí esse é o momento em que eu faço um apelo para você assistir esse filme em IMAX. É uma experiência feita para ser assistida nos cinemas, principalmente no IMAX. Se não tiver IMAX na sua cidade, escolha a maior tela possível, o melhor sistema de som possível, porque vale muito a pena. E Oppenheimer, ele se destaca no departamento sonoro. Eu diria, inclusive, que o som de Oppenheimer é um dos destaques do ano. Eu não me surpreenderia caso Oppenheimer fosse indicado na categoria de melhor som do Oscar. Oppenheimer talvez seja o filme menos Christopher Nolan de sua filmografia, porque as pessoas tendem a se lembrar dos atributos técnicos de seus filmes, né? Não estão muito acostumados a ver um estudo de personagem dirigido e escrito por Christopher Nolan. Christopher Nolan que se habituou a fazer uma parceria com o seu irmão, Jonathan Nolan, inclusive a melhor fase de sua carreira foi justamente em projetos que ele escreveu ao lado de Jonathan Nolan. Mas assim como aconteceu em Dunkirk e em Tenet, Oppenheimer é escrito só pelo Christopher Nolan, é um projeto solo, e é uma experiência que merece ser vivida nos cinemas, principalmente no IMAX. É um estudo de personagem muito competente. É claro que também tem aquelas marcas registradas negativas do Christopher Nolan, que é um cineasta, né, um roteirista muito apegado aos diálogos expositivos. Isso em algum momento acaba tirando o espectador dessa experiência, acaba distraindo. São diálogos assim que os personagens, um acaba citando a biografia do outro praticamente. Infelizmente isso acaba tirando um pouco. Diálogos expositivos como você é um político agora, você já deixou de ser físico há muitos anos. E além disso a montagem é meio literal em alguns momentos. Né? E se no primeiro ato o filme ele é muito hábil, a montagem é hábil a ilustrar essa perturbação mental, esse desequilíbrio psicológico do personagem do Oppenheimer, a partir do segundo ato, mais ou menos, o filme ele acaba ficando muito literal. Então a gente já está entendendo o que está acontecendo, mas mesmo assim a montagem tenta reforçar. Isso é um problema também quando a gente lembra do elenco estelar que tem o filme, que são muitos personagens. O filme, infelizmente, ele sofre com um excesso de personagens. E aí, e até em alguns momentos, o filme ele acaba soltando flash, né? Ele fala, tem um personagem fulano de tal, que é da Shell, e aí ele não confia no espectador para lembrar daquele personagem. Aí a montagem vai e solta uma imagem dele, assim, do nada, num flash, para lembrar, espectador, é esse cara aqui. Então, o filme ele tem esses pequenos lapsos, mas não deixa de ser mais um acerto do Christopher Nolan. E lembrando sempre, Oppenheimer está estreando nesse final de semana em todo o Brasil e dê preferência às salas IMAX. E você que me acompanha no Tomada7.com, você que lê as críticas, os artigos que eu faço sobre a indústria, o Tomada 7 agora é um canal do YouTube. Então eu sou obrigado a fazer aquele merchan tradicional, pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações em primeira mão. O canal do Tomada 7 vai receber muitas novidades. Tem também o Odisseia Cast, que a gente vai trazer o Odisseia Cast nas cabines. Tem muita coisa boa para vir aí, muita coisa especial. Então não deixe de apoiar o Tomada 7 agora também no YouTube.